Imagine uma manhã tranquila em Balat, um dos bairros históricos de Istambul, quando os moradores perceberam que a casa mais acolhedora no final da rua de paralelepípedos havia se tornado subitamente um lugar de mistério. O casal de idosos, Ahmed Bey e Fátima Ão, que sempre cumprimentava a todos com um sorriso caloroso, desapareceu sem deixar vestígios. E o mais chocante de tudo era que todas as pistas pareciam apontar para a última pessoa em quem eles confiariam suas vidas, seu próprio neto. O que realmente aconteceu por trás das portas daquela pequena e modesta casa de madeira? Por que os pertences deles foram encontrados no fundo do pequeno tanque de peixes no quintal? E como o neto pôde se transformar no epicentro de uma tragédia que abalou toda a vizinhança? Balat sempre foi conhecido como um labirinto de ruas estreitas e coloridas, um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar entre as antigas casas otomanas e as pequenas mesquitas. Era um bairro onde os vizinhos não eram apenas vizinhos, mas uma extensão da família. As mães se sentavam nos degraus de suas casas, trocando receitas e fofocas enquanto tomavam chá turco, e as crianças brincavam de bola nas ruelas, suas risadas ecoando pelas paredes de pedra. Ninguém jamais imaginaria que por trás da fachada de tranquilidade e comunidade, uma tragédia familiar de proporções inimagináveis estava lentamente se desenrolando. Tudo começou com uma pequena observação, um detalhe fora do lugar. Ice Taze, uma senhora cujo balcão dava diretamente para a casa do casal, foi a primeira a sentir que algo estava errado. Ela procurou o guarda do bairro, um homem de meia-idade chamado Mustafa. Já faz 3 dias que não vejo Ahmed Bey e Fátima Ão, disse ela, a voz carregada de preocupação. Eles que são tão pontuais com suas rotinas. Fátima Ão não regou seus gerânios na janela, e Ahmed Bey não foi à mesquita para a oração da manhã. A luz dos fundos da casa deles também ficou acesa a noite toda, o que nunca aconteceu antes. Há algo estranho, Mustafa. Sinto que aquela casa não está como de costume. A partir desse simples relato, uma onda de inquietação começou a se espalhar pela vizinhança como a fumaça de um narguilé. Os vizinhos se reuniram, bateram na porta de madeira gasta, chamaram os nomes do casal, mas apenas o silêncio respondeu. Nenhum som de televisão, nenhum passo no assoalho, nenhuma atividade. A casa permanecia em silêncio, como se guardasse um segredo que não queria revelar. Foi nesse momento que Mustafa, sentindo o peso da responsabilidade, decidiu ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram e começaram a examinar o interior da casa, a atmosfera tornou-se ainda mais estranha. A casa estava limpa demais, arrumada demais para um lugar habitado por 2 idosos que viviam sozinhos. Não havia pratos sujos na pia, nenhuma roupa pendurada para secar, nenhum sinal da vida cotidiana que deveria pulsar ali. Além disso, uma cadeira na sala de estar parecia ligeiramente deslocada, como se tivesse sido usada às pressas e depois empurrada de volta sem cuidado. Esse pequeno detalhe fez um dos investigadores, o comissário Mura, um homem experiente com olhos que pareciam ver através das paredes, parar por um momento. Ele olhou para a cadeira por um longo tempo antes de anotá-la como a primeira anomalia. Enquanto a investigação se aprofundava, um parente que morava nas proximidades informou que o neto do casal, Kenan, estava morando com eles recentemente. Kenan apareceu pouco depois de a polícia entrar na casa. Seu rosto estava tenso, mas ele tentou forçar um sorriso. Explicou que seus avós tinham ido para Bursa para resolver um assunto de família urgente. À primeira vista, a história parecia plausível. No entanto, havia algo na entonação de sua voz, uma vibração sutil que não se alinhava com suas palavras. O comissário Mura fez perguntas mais detalhadas. Quando eles foram, Kenan? Com quem? Quem os buscou? O neto deu respostas, mas cada uma soava como uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava. Ele respondia rápido demais a algumas perguntas e demorava demais para pensar em outras que deveriam ser simples. Mura trocou um olhar com seu parceiro mais jovem. Uma pequena suspeita começou a brotar em sua mente. Mas essa irregularidade não era nada comparada ao que foi encontrado no quintal. Havia um pequeno tanque ornamental, geralmente usado por Ahmed Bey para criar alguns peixes dourados. A água estava turva, mais densa do que o normal, com uma cor acastanhada que obscurecia o fundo.
Um cheiro estranho pairava no ar, um odor que não podia ser explicado, mas que parecia profundamente errado. A grama ao redor da borda do tanque parecia ter sido pisoteada repetidamente. Ice Taze, que observava de sua janela, aproximou-se e disse em voz baixa: "Comissário, nas últimas noites, eu vi a luz dos fundos acesa e a sombra de alguém se movendo para lá. Não me atrevi a chegar perto, mas meu coração me dizia que algo ruim estava acontecendo." Enquanto o comissário Mura estava na beira do tanque, o vento de Istambul soprava suavemente, agitando a superfície escura da água. Naquele silêncio, uma coisa ficou clara. O que quer que estivesse faltando naquela casa, a resposta provavelmente estava bem ali, diante de seus olhos. E foi a partir dali que a longa jornada em direção à verdade começou. Amebê e Fátima eram a alma daquela pequena rua em Balat. Eram conhecidos como duas figuras calorosas que sempre recebiam qualquer pessoa com um sorriso amigável e uma saudação gentil, fazendo com que os vizinhos se sentissem como se tivessem uma família extra na pequena comunidade. Amé, um homem simples que havia trabalhado como marceneiro a vida toda, era famoso por suas mãos habilidosas que podiam consertar qualquer coisa, desde uma cadeira quebrada até o coração de um vizinho preocupado. Fátima, por sua vez, passará a maior parte da vida fazendo bordados intrincados, seus knack para os moradores locais. Muitas noivas da vizinhança usavam lenços bordados por suas mãos gentis e pacientes. Eles viviam seus dias em uma rotina tranquila que quase nunca mudava. Começavam varrendo a pequena entrada de sua casa pela manhã, uma tarefa que realizavam juntos, e terminavam sentados no pequeno banco da varanda todas as tardes, saboreando o chá e observando a vida passar na rua. A presença deles era uma espécie de âncora de familiaridade no bairro, e sua ausência repentina criou um vazio que foi imediatamente sentido por todos que estavam acostumados a vê-los se ajudando em pequenas tarefas ao redor da casa. Muitos diziam que o casal nunca saía de casa por muito tempo, nem mesmo para viagens curtas. E se precisassem ir, sempre avisavam o vizinho mais próximo para que ninguém se preocupasse ao ver a casa trancada. Era esse pequeno hábito que fazia os moradores duvidarem da história de uma partida repentina para a Bursa, algo que parecia completamente contrário ao caráter e aos costumes deles. O comissário Mura, ao investigar o histórico da família, começou a ver um padrão de comportamento que descrevia o casal como duas pessoas que sempre priorizavam a paz, a harmonia e a disciplina em suas vidas. A possibilidade de eles partirem sem qualquer preparação parecia cada vez menor aos olhos dos policiais. Alguns vizinhos mencionaram que ambos ainda eram vistos na pequena mercearia, o Bacal no final da rua, geralmente no final da tarde, para comprar algumas necessidades ou apenas para conversar com o proprietário, que os conhecia há décadas. Quando esse hábito cessou abruptamente sem explicação, a preocupação aumentou, levando os moradores a pedir ajuda. Além disso, a casa em si refletia claramente suas personalidades. Desde a antiga estante de madeira, organizada com as ferramentas de marcenaria de Amé, até a pequena mesa na sala de estar, sempre adornada com flores frescas que Fátima cuidava todas as manhãs. Não havia um único objeto que parecesse pertencer a alguém acostumado a viajar, e nenhuma mala ou bolsa grande era visível. Tudo estava em seu lugar, como se o tempo tivesse parado de repente, deixando para trás um silêncio perfeito demais para não levantar questões. Quando os investigadores aprofundaram a apuração, descobriram que o casal tinha um relacionamento próximo com seu neto, Kenan. Embora houvesse períodos em que ele não morava com eles devido a empregos temporários que o faziam se mudar com frequência, o relacionamento era considerado normal pelos vizinhos. No entanto, alguns admitiram que às vezes viam Amé ou Fátima parecerem um pouco cansados depois de lidar com o comportamento às vezes impulsivo e instável de Kenan. Mesmo assim, ninguém jamais presenciou uma grande briga na casa, então a suspeita de um conflito sério parecia improvável no início. Contudo, à medida que a investigação prosseguia, encontraram pequenos detalhes que sugeriam que Kenan poderia estar sob algum tipo de pressão nas últimas semanas. Isso era evidente nos relatos dos moradores, que mencionaram que ele era frequentemente visto saindo à noite sem um destino claro, ou voltando com uma expressão tensa que era difícil de decifrar.
Embora os vizinhos não quisessem julgar sem provas, não podiam negar que a mudança em seu comportamento era notável em comparação com a atmosfera calma que geralmente envolvia a casa. Toda essa informação convenceu Mura de que o casal de idosos não era do tipo que partia sem avisar, especialmente com a casa não mostrando sinais de preparação para uma viagem. Isso transformou a ausência deles de uma simples estranheza em um mistério que exigia respostas. E cada pequeno detalhe sobre suas vidas antes do desaparecimento começou a se tornar uma peça crucial na montagem de um quadro geral que, a cada momento, apontava para algo muito mais sombrio do que a suspeita inicial. No silêncio daquela casa arrumada, os investigadores sentiram algo que não podia ser explicado com palavras. Era como se as paredes antigas e o chão de madeira silencioso guardassem uma história esperando para ser descoberta. Enquanto isso, a sombra inquieta de Kenan pairava pela casa como algo que não queria ser visto, mas que não conseguia se esconder completamente. Foi a partir daí que os policiais entenderam que este mistério não era apenas o desaparecimento de 2 idosos respeitados, mas possivelmente o início de uma tragédia familiar muito maior e mais obscura do que parecia na superfície. Kenan, o neto do casal, tornou-se o centro das atenções desde o início. Não porque ele demonstrasse algo claramente suspeito, mas porque cada gesto seu traía uma inquietação que ele lutava para esconder. Embora tentasse parecer o mais calmo possível diante dos investigadores, ele ficava de pé com as mãos se movendo nervosamente, como se procurasse uma posição confortável que nunca encontrava. Seus olhos desviavam-se repetidamente do olhar dos policiais, que tentavam ler seus pensamentos através de uma linguagem corporal destreinada. Os vizinhos que o viram chegar no dia da inspeção inicial disseram que ele parecia alguém que acabará de acordar de uma longa noite de ansiedade, com o cabelo desgrenhado e o rosto um pouco pálido. No entanto, ele tentou mascarar tudo com um pequeno sorriso que nunca durava mais do que alguns segundos. Os moradores também mencionaram que, nas últimas semanas, ele era frequentemente visto voltando para casa em horários incomuns, carregando uma pequena mochila de conteúdo desconhecido, e depois desaparecendo em seu quarto sem cumprimentar ninguém, como costumava fazer. Quando os investigadores começaram a interrogá-lo sobre o paradeiro de seus avós, ele ofereceu uma explicação que parecia ter sido preparada às pressas. Disse que os 2 idosos haviam partido para Bursa para um assunto familiar repentino e não tiveram tempo de avisar ninguém antes de sair. A explicação soava razoável na superfície, mas os detalhes eram vagos e excessivamente genéricos, especialmente quando ele não conseguiu responder a perguntas simples como quem os buscou ou por que não levaram a pequena mala que costumavam usar em viagens curtas. À medida que as perguntas se aprofundavam nos detalhes cronológicos, ele começou a perder a consistência, dando respostas que não se sincronizavam. O tom de sua voz mudava cada vez que era questionado sobre o horário da partida, como se estivesse escolhendo as palavras com muito cuidado para não parecer que estava escondendo algo. Um dos investigadores mais experientes notou pequenos espasmos ao redor de seus olhos e lábios cada vez que o assunto tocava na rotina diária de seus avós antes de seu misterioso desaparecimento. Esses pequenos movimentos não eram sinais de cansaço, mas reflexos de ansiedade que muitas vezes aparecem em alguém que está contendo uma imensa pressão interna misturada com um medo velado. Além disso, os registros de segurança do bairro mostraram que Kenan estava em casa nas noites em que os vizinhos ouviram sons fracos vindos do quintal. Embora ele afirmasse estar dormindo e não saber de nada que acontecerá, essa inconsistência levou os investigadores a aprofundar o interrogatório, especialmente porque cada pequena evidência coletada na vizinhança lentamente apontava para ele como a última pessoa vista com o casal antes de desaparecerem. Uma vizinha idosa, cuja casa ficava ao lado do quintal, disse que uma vez viu a sombra de uma pessoa se movendo perto do tanque tarde da noite. Embora ela não pudesse identificar quem era devido à pouca luz, a polícia considerou que a sombra provavelmente era de alguém que morava na casa. E a única pessoa que morava lá naquele momento era Kenan. Quando questionado sobre sua rotina naquelas noites, Kenan deu respostas evasivas, dizendo que muitas vezes tinha dificuldade para dormir e às vezes saía do quarto para tomar um ar fresco. Mas ele nunca admitiu ter se aproximado da área do tanque, embora as pegadas encontradas na grama mostrassem um tamanho e padrão muito semelhantes aos de seus pés.
Essa inconsistência tornou-se uma grande lacuna em sua história, especialmente quando ele começou a mostrar sinais de pânico cada vez que os investigadores mencionavam a palavra tanque em suas perguntas. A cada interrogatório, os investigadores viam um quadro mais completo de que Kenan vivia sob crescente pressão psicológica. Isso, somado ao seu histórico de empregos instáveis e a uma interação emocional complexa com seus avós, pintava um retrato preocupante. Embora não houvesse nenhuma prova direta contra ele nesta fase, o padrão de comportamento, as informações conflitantes e os gestos inconsistentes lentamente formaram uma sombra escura que se tornava cada vez mais clara para os policiais que rastreavam cada pequeno vestígio com meticulosidade. Neste ponto, o comissário Mura percebeu que o que eles estavam enfrentando não era apenas o desaparecimento de um casal respeitado, mas provavelmente uma tragédia familiar construída a partir de emoções reprimidas, conflitos ocultos e uma pressão interna que finalmente atingiu seu ponto de ebulição. Kenan, que desde o início parecia ser o que mais sabia sobre a situação, tornou-se a figura cada vez mais em foco, porque cada passo seu trazia mais perguntas do que respostas, e cada resposta abria a porta para outro mistério, mais sombrio do que qualquer um naquela comunidade tranquila poderia imaginar. Quando os investigadores finalmente entraram mais fundo na casa, a primeira impressão foi um desconforto difícil de explicar. Não porque encontraram danos ou desordem que sugerissem uma luta, mas precisamente porque tudo parecia perfeito demais para uma casa habitada por dois idosos sem ajuda extra. Cada canto do cômodo parecia ter sido arrumado recentemente por alguém que entendia bem como apagar vestígios, e nenhum objeto parecia fora do lugar, fazendo os policiais se sentirem como se estivessem entrando em um palco deliberadamente preparado antes de sua chegada. A sala de estar, geralmente o lugar favorito do casal para ler o jornal ou sentar-se junto, estava tão limpa que a superfície da mesa refletia a luz da janela. Enquanto isso, a pequena prateleira com as ferramentas de marcenaria de Ame estava tão arrumada que parecia intocada há dias. Os investigadores notaram que não havia uma xícara de chá, nenhum livro aberto e nenhum objeto pessoal que normalmente faria parte da rotina diária de um idoso. Isso dava a impressão de que a casa não era usada como uma residência ativa há algum tempo. Quando entraram no quarto, a atmosfera tornou-se ainda mais estranha. A cama não mostrava sinais de que alguém tivesse dormido nela na noite anterior. No entanto, o lençol parecia ligeiramente amassado, como se tivesse sido tocado e depois arrumado às pressas. O investigador experiente sentiu novamente uma forte intuição de que alguém havia tentado fazer o quarto parecer normal, mas, em vez disso, deixou um padrão limpo demais para ser considerado natural. O guarda-roupa também estava fechado, sem sinais de roupas faltando ou de uma mala que tivesse sido usada para uma longa viagem. Na cozinha, a situação não era diferente, com cada prato, copo e utensílio de cozinha em uma posição muito organizada. No entanto, o casal era conhecido por preparar refeições simples todas as manhãs. Não havia cheiro de comida recente, nenhum vestígio de água ao redor da pia e nenhum ingrediente que parecesse ter sido tocado recentemente, fazendo os investigadores sentirem como se o tempo naquela cozinha tivesse parado sem deixar vestígios de vida. Quando um dos policiais examinou a sala com mais detalhes, encontrou uma pequena cadeira de madeira que estava ligeiramente deslocada em comparação com o padrão do piso ao redor. A pequena mudança era tão sutil que poderia ter passado despercebida por um olho destreinado. Mas para o investigador, a presença daquela cadeira abriu a possibilidade de que algo tivesse acontecido naquele cômodo, e alguém depois tentou colocar a cadeira de volta em sua posição original sem notar os pequenos sinais deixados para trás. Esse simples detalhe foi anotado rapidamente, pois muitas vezes as pistas iniciais em casos sérios vêm de pequenas imperfeições que parecem triviais. No corredor que levava à porta dos fundos, os policiais notaram uma ligeira diferença no brilho do chão. Parecia que uma parte havia sido limpa especificamente com um produto de limpeza mais forte do que o resto. Ao ser tocado, o chão parecia mais escorregadio e seu cheiro era diferente, indicando que alguém havia tentado remover algo da superfície. Isso reforçou a suspeita de que a casa não havia sido apenas arrumada, mas limpa intensivamente com um propósito específico. Kenan estava parado perto da porta com uma expressão difícil de interpretar, tentando parecer calmo.
No entanto, seus olhos nunca se atreveram a olhar diretamente para os investigadores que examinavam cada canto do cômodo. Ele respondia às perguntas quando necessário, mas seu tom de voz se tornava cada vez mais instável quando os policiais começavam a mencionar a limpeza da casa, que parecia inconsistente com os hábitos de dois idosos. Os policiais então pediram permissão para examinar a área dos fundos da casa. E foi nesse momento que a expressão de Kenan mudou drasticamente. Parecia que ele tinha acabado de ouvir algo que não queria ouvir. A pequena mudança em sua expressão foi notada pelo comissário Mura, que percebeu imediatamente que aquela não era a reação espontânea de alguém que não sabia de nada, mas sim um medo reflexo de algo que ele estava tentando esconder naquela área. Enquanto os investigadores caminhavam lentamente em direção à porta dos fundos, a atmosfera da casa parecia ficar mais pesada, como se guardasse um segredo esperando para ser descoberto no próximo passo. A calma perfeita demais dentro da casa apenas fortaleceu a crença de que o que quer que tenha acontecido com o casal não foi devido a uma partida repentina ou a assuntos de família, como Kenan havia dito. Em vez disso, cada pequeno detalhe coletado começou a formar a imagem de que a casa havia se tornado o local de um evento significativo que agora estava escondendo seus rastros por trás de uma limpeza normal. Neste ponto, os investigadores entenderam que estavam à beira de uma descoberta importante, e a verdade que procuravam provavelmente não estava longe de onde estavam, esperando para ser revelada através das partes da casa que ainda não haviam examinado mais de perto. Quando os investigadores finalmente convidaram Kenan para fornecer uma explicação mais detalhada sobre o paradeiro de seus avós, a atmosfera na sala de estar silenciosa de repente ficou tensa. Era como se cada canto do cômodo também estivesse esperando para ver se a resposta que viria traria clareza ou apenas acrescentaria mais escuridão a um mistério que se adensava. Kenan sentou-se com as costas ligeiramente curvadas, as mãos firmemente entrelaçadas sobre os joelhos, e seu olhar se movia erraticamente entre o chão e a parede vazia, que não oferecia conforto algum. Ele começou sua história dizendo que os dois idosos haviam partido para Bursa repentinamente para tratar de um assunto familiar que era difícil de explicar em detalhes. Ele acrescentou que a viagem foi feita sem muita preparação porque a situação era muito urgente. No entanto, os investigadores que ouviram a explicação logo perceberam que a razão parecia genérica demais e carecia de clareza. Ele não conseguiu citar o nome de nenhum parente ou lugar quando questionado sobre quem eles encontrariam em Bursa. Seu tom de voz era monótono no início, mas gradualmente tornou-se instável cada vez que as perguntas se voltavam para o horário de partida ou como o casal viajou. Ele tentou convencer os investigadores de que eles partiram enquanto ele dormia, então ele não viu como saíram de casa ou que veículo usaram. Essa declaração imediatamente levantou novas questões, pois nenhum vizinho viu qualquer atividade de partida, e as gravações das câmeras do bairro não mostraram nenhum veículo parando em frente à casa nos últimos dias. Quando os investigadores pediram detalhes adicionais como quais itens seus avós levaram na viagem, ele pareceu começar a perder o controle de sua narrativa. Mencionou que eles levaram uma pequena bolsa, mas quando solicitado a mostrar a bolsa em questão, ele apenas ficou em silêncio e desviou o olhar para a porta, como se esperasse que alguém viesse resgatá-lo daquela pergunta. Esse longo silêncio fez com que os investigadores se entreolhassem, percebendo que a história que ele contava não era apenas inconsistente, mas também parecia ter sido montada às pressas, sem um planejamento cuidadoso. Um dos policiais então tentou uma abordagem diferente, perguntando sobre a rotina diária do casal antes de sua partida, na esperança de encontrar uma falha em sua história. Quando perguntado se sua avó havia preparado lanches ou se seu avô havia levado seus medicamentos de rotina, Kenan novamente deu respostas vagas e não específicas, mencionando que eles poderiam ter preparado algo, mas ele não tinha certeza porque não prestou atenção. Respostas como essa apenas mostravam que ele não tinha uma imagem real do que havia acontecido, reforçando ainda mais a impressão de que a viagem nunca ocorreu. O comissário Mura, sentado perto dele, notou então uma pequena mudança em sua expressão, especialmente ao redor dos olhos, que pareciam piscar cada vez que as perguntas tocavam em áreas mais profundas sobre sua última interação com o casal.
Esse pequeno gesto indicava uma pressão emocional que ele tentava suprimir, mas sua inquietação se tornava cada vez mais aparente à medida que a sessão de perguntas e respostas se concentrava nos pontos que ele tentava evitar desde o início. Mesmo quando tentava sorrir para tranquilizar os investigadores de que tudo estava bem, o sorriso durava apenas um instante antes de se afogar novamente na tensão que ele não conseguia controlar. Um dos investigadores, experiente em ler a linguagem corporal, viu que Kenan não parava de mover os dedos, como se estivesse contando algo que não conseguia verbalizar ou talvez tentando manter o foco para não escorregar em suas próprias respostas. Esse movimento nervoso se intensificava cada vez que a palavra partida era mencionada, e em várias ocasiões, ele foi visto respirando fundo, como alguém tentando conter um medo avassalador. Quando os investigadores finalmente tocaram no assunto da casa estar limpa e arrumada demais, a expressão de Kenan mudou drasticamente. Parecia que ele ouviu algo que fez toda a construção de sua história vacilar em um instante. Ele tentou refutar, dizendo que apenas limpava a casa rotineiramente. No entanto, os investigadores sabiam que essa explicação não correspondia ao padrão que encontraram, especialmente na parte do chão que mostrava sinais suspeitos de limpeza diferenciada. Em uma última tentativa de manter sua história, ele tentou repetir a razão da partida súbita para a bursa. Mas desta vez sua voz soou mais amarga e irregular, como alguém que percebe que sua história não consegue mais encobrir a verdade que o pressiona de todas as direções. Cada palavra que saía de sua boca soava como uma fina adição a uma parede frágil que desmoronava lentamente, e cada explicação abria mais espaço para os investigadores verem as rachaduras que mostravam a mentira que ele havia construído. No final daquela sessão de perguntas e respostas, os policiais não viam mais um neto dando uma explicação lógica sobre a partida de seus avós, mas sim um jovem preso em uma teia de mentiras mal construída que agora começava a se desfazer diante de pessoas que entendiam mais do que ele imaginava. Embora ainda não houvesse provas diretas apontando para ele nesta fase, a inconsistência em cada parte de sua história tornava os investigadores cada vez mais certos de que a verdade sobre o desaparecimento do casal não estava longe dele. E o que quer que ele estivesse escondendo, talvez fosse apenas uma questão de tempo antes que viesse à tona. Quando os investigadores se moveram em direção à área dos fundos da casa, a atmosfera, que antes era apenas tensa, lentamente se tornou mais pesada. Era como se o ar ao redor do quintal guardasse algo que ninguém queria que fosse descoberto. As pequenas plantas ao lado do muro pareciam mal cuidadas, com algumas folhas quebradas e a terra pisoteada repetidamente, indicando que alguém esteve ali em um horário incomum, talvez durante a noite, quando a maioria dos moradores já dormia no silêncio úmido de Istambul. Assim que se aproximaram da área perto do pequeno tanque que Ahmed Bey sempre usava para criar peixes, a cor da água, que geralmente era clara, agora parecia ter se tornado mais turva, com um tom acastanhado incomum, criando a impressão de que algo havia perturbado o equilíbrio natural do tanque. Nos últimos dias, a superfície da água refletia a luz do sol de uma maneira estranha, como se cobrisse uma fina camada que não podia ser identificada, fazendo os investigadores se entreolharem com expressões cada vez mais sérias. Um dos policiais se agachou e observou mais de perto o canto do tanque, que parecia mais escuro que o resto, notando que pequenas bolhas subiam à superfície, como se viessem de algo submerso. Ele relatou sua observação em voz baixa, tentando confirmar se a mudança na água era natural ou relacionada a algo muito mais sério do que a suspeita inicial dos moradores sobre o desaparecimento do casal. Cada pequena mudança no tanque agora se tornava uma parte importante da investigação, que mostrava cada vez mais sinais de anormalidade. A poucos passos da borda do tanque, os investigadores encontraram a grama como se tivesse sido pisada com força considerável, deixando marcas ovais que pareciam mais profundas no centro, indicando que alguém havia ficado parado naquele ponto por um longo tempo. A terra levantada e ligeiramente rachada fez com que percebessem que a atividade não ocorreu por acaso, mas foi feita por alguém que talvez estivesse colocando algo no tanque ou tentando garantir que algo permanecesse escondido sob a superfície escura da água. Uma vizinha que morava ao lado da casa então apareceu e observou o que estava acontecendo antes de finalmente fornecer uma informação importante que ela havia guardado, sentindo-se em dúvida se era relevante ou apenas uma imaginação no meio da noite.
Ela disse que nas últimas noites viu a luz dos fundos da casa acesa por mais tempo que o normal e a sombra de uma pessoa se movendo lentamente em direção à área do tanque. Embora não pudesse reconhecer a figura porque a iluminação era muito fraca e as cortinas de sua casa estavam parcialmente fechadas, o testemunho fez com que os investigadores estreitassem ainda mais o foco. Especialmente quando a vizinha explicou que nunca houve motivo para o casal estar no tanque no meio da noite, pois a atividade de verificar os peixes ou limpar o tanque era geralmente feita à tarde, quando ainda havia luz do sol. Os investigadores então examinaram mais a fundo a borda do tanque e encontraram alguns pequenos vestígios na forma de arranhões finos na superfície da pedra que cercava o tanque. Parecia que um objeto pesado havia sido arrastado de um ponto a outro antes de finalmente desaparecer na água. Os arranhões pareciam novos e não cobertos de musgo como o resto da pedra, indicando que a atividade ocorreu recentemente, muito provavelmente na mesma noite em que a vizinha viu a sombra de uma pessoa no quintal. Quando decidiram examinar a água com uma longa ferramenta em forma de vara, geralmente usada para medir a profundidade, a ferramenta tocou em algo que parecia mais duro do que o fundo de terra do tanque, que geralmente era macio e lamacento. O toque fez com que o policial que segurava a ferramenta olhasse para seus colegas com uma expressão tensa, pois isso indicava que havia um objeto estranho que não deveria estar ali. Eles marcaram o ponto com cuidado, garantindo que cada detalhe permanecesse intacto antes de tomar qualquer outra medida. Em uma atmosfera cada vez mais silenciosa, o pequeno som de bolhas estourando na superfície fez com que alguns investigadores parassem por um momento, sentindo que o tanque não era mais apenas parte da rotina diária da casa, mas agora era o centro de um segredo muito provável que havia sido escondido de forma muito planejada. O silêncio do quintal confirmava cada vez mais que o que quer que estivesse faltando nesta casa poderia ter terminado em um lugar que parecia tão pacífico, mas que guardava algo muito mais sombrio sob sua superfície. Kenan, que estava a poucos metros do local da investigação, foi visto engolindo em seco quando seus olhos encontraram brevemente os do investigador que observava cada detalhe do tanque. Parecia que ele percebeu que a distância entre ele e a verdade que tentava esconder estava diminuindo. Sua atitude nervosa tornou-se mais clara quando os investigadores notaram que a mudança na cor da água, os rastros de terra pisada e o testemunho da vizinha apontavam todos para a mesma área, o tanque que até então era considerado inofensivo e apenas uma pequena parte da vida diária do casal. O investigador que observava a reação de Kenan começou a entender que este tanque não era apenas parte da propriedade, mas talvez o lugar que guardava a resposta crucial para o mistério que eles estavam desvendando. Com cada pequena evidência que surgia, ficava cada vez mais claro que o quintal não era mais apenas um espaço vazio, mas o palco principal onde o primeiro ato desta grande tragédia poderia ter ocorrido, esperando para ser revelado por mãos pacientes e meticulosas. Quando os investigadores decidiram usar uma ferramenta forense simples para vasculhar o tanque, a atmosfera no quintal imediatamente se tornou mais tensa. Cada pequeno respingo na superfície da água parecia trazer uma pista sobre algo que esteve escondido sob a lama turva, intocada por mãos humanas nas últimas semanas. Um policial, usando longas luvas de borracha, segurava uma vara especial com uma rede na ponta, projetada para recuperar objetos de águas rasas. Toda a equipe prendeu a respiração enquanto a ferramenta varria lentamente o fundo do tanque, que parecia normal desde a primeira inspeção. A vara movia-se com muito cuidado, arranhando a lama no fundo e levantando partículas de terra úmida que tornavam a água ainda mais escura. Quando a rede finalmente prendeu algo que parecia tecido, o policial o puxou lentamente para a superfície, garantindo que o objeto não rasgasse antes de ser examinado. Quando o tecido emergiu da água, sua cor desbotada e textura macia imediatamente os lembraram do tipo de pano que o casal usava em suas atividades diárias. Pouco depois, a rede foi usada novamente e desta vez trouxe à tona um pequeno chinelo marrom, que foi imediatamente reconhecido por um dos vizinhos como pertencente a Fátima Ão, que costumava usá-lo para regar as plantas pela manhã. O chinelo estava encharcado e coberto de lama, mas sua forma ainda era clara. A descoberta do chinelo tornou a atmosfera ainda mais pesada, pois não havia razão lógica para aquele objeto estar ali, a menos que algo indesejado tivesse acontecido.
Os investigadores então encontraram outro pedaço de tecido menor, que parecia ser de uma camisa de casa que Amebei costumava usar. O pedaço estava preso nas raízes de uma planta aquática em um canto do tanque. Quando foi levantado e examinado, sua cor mostrava sinais de desbotamento típicos de tecido submerso por vários dias. Cada pequena descoberta retirada do fundo do tanque reforçava a convicção dos investigadores de que aquela área não era apenas um local para descarte de objetos domésticos, mas um lugar deliberadamente escolhido para esconder algo intimamente relacionado ao desaparecimento do casal. A descoberta desses itens pessoais fez com que toda a equipe entendesse que não estavam mais lidando com um simples caso de desaparecimento, mas com algo muito sério e perigoso. Quando os policiais voltaram a vasculhar a parte mais profunda do tanque, a rede de repente prendeu algo maior e mais pesado. A água ao redor da ferramenta se agitou com mais força. 2 policiais ajudaram a puxar a ferramenta lentamente. Quando a ponta do objeto começou a emergir, viram que era um saco de tecido grosso, amarrado frouxamente. O saco estava encharcado e tinha um cheiro desagradável. Eles abriram o nó com cuidado e encontraram vários itens pequenos idênticos aos do casal, incluindo um pano de prato que Fátima usava com frequência e algumas pequenas ferramentas de madeira que Amebei costumava carregar. A descoberta do saco foi imediatamente registrada como prova prioritária, pois sua presença no fundo do tanque não podia ser explicada por nenhuma atividade normal. Os objetos não eram algo que caiu acidentalmente na água, mas claramente foram descartados de propósito por alguém que queria garantir que não fossem encontrados. A mudança na cor da água, a lama espessa grudada no tecido e a distância do saco da borda do tanque indicavam que o objeto foi jogado com força suficiente para afundar na parte mais profunda. Observando tudo isso de longe, Kenan parecia cada vez mais pálido, seus olhos se movendo inquietos cada vez que os investigadores retiravam um novo objeto do tanque. Sua atitude passou de nervosa para quase pânico, embora ele tentasse conter a expressão. Os investigadores que notaram a mudança sabiam que essa reação emocional era muitas vezes mais reveladora do que uma confissão verbal. Neste ponto, não havia mais dúvida de que o tanque no quintal guardava um grande segredo diretamente relacionado ao desaparecimento do casal. Os objetos encontrados não apenas se tornaram provas físicas, mas também abriram um novo caminho na investigação que forçou os investigadores a cavar ainda mais fundo. Com cada descoberta emergindo das profundezas da água escura, o mistério se aproximava cada vez mais do cerne da verdade, que até então estava escondida por alguém que esperava que o pequeno tanque fosse fundo o suficiente para encobrir tudo. Quando o processo de interrogatório entrou em uma fase mais intensa, os investigadores finalmente decidiram levar Kenan para uma sala de interrogatório tranquila, longe de sua casa, para que cada mudança em sua expressão e tom de voz pudesse ser observada sem distrações. Ele sentou-se em uma cadeira de metal, o corpo ligeiramente curvado, como se tentasse se encolher, enquanto suas mãos se moviam inquietas, procurando algo que pudesse lhe dar segurança. Os investigadores começaram a sessão com um tom suave, revisitando pequenos detalhes que ele havia fornecido anteriormente sobre a partida de seus avós, com o objetivo de avaliar se ele conseguiria manter seu álibi. No início, ele tentou responder da mesma forma de antes, usando frases que já havia repetido inúmeras vezes em sua mente. No entanto, a leve vibração em sua voz indicava que ele não estava mais confiante de que aquelas palavras poderiam suportar a pressão crescente. Quando as perguntas se voltaram para suas atividades noturnas no quintal, ele começou a mostrar sinais de instabilidade. Especialmente quando os investigadores perguntaram sobre a luz dos fundos que ficou acesa por mais tempo que o normal. Ele tentou desviar, dizendo que não se lembrava da última vez que acendeu ou apagou a luz. No entanto, os policiais logo enfatizaram que tal esquecimento não se alinhava com os hábitos de vida conhecidos na vizinhança. Suas respostas tornaram-se mais curtas e cautelosas. Quando os investigadores mostraram a gravação da sombra de uma pessoa se movendo em direção ao tanque, seu rosto mostrou uma reação espontânea que ele não conseguiu esconder. Embora tentasse olhar para a tela com uma expressão vazia, seus olhos piscaram várias vezes mais rápido que o normal, e ele engoliu em seco antes de responder que talvez a sombra fosse ele, mas ele não se lembrava claramente do que estava fazendo naquela noite.
Essa confissão vaga tornou-se uma grande brecha que permitiu aos investigadores avançar mais fundo na mentira que ele havia construído. Neste ponto, o comissário Mura, sentado à sua frente, mudou de estratégia. Ele não perguntou mais de forma a repetir a cronologia, mas atacou diretamente o cerne da história, perguntando por que os pertences de seus avós foram encontrados no fundo do tanque. A pergunta o deixou em silêncio por mais tempo do que antes. E pela primeira vez durante a sessão, ele abaixou a cabeça por tanto tempo que os investigadores tiveram que chamar seu nome várias vezes antes que ele levantasse o rosto novamente, com uma expressão de fraqueza e medo. Após essa longa pausa, ele tentou explicar que talvez os itens tivessem caído acidentalmente ou que outra pessoa os tivesse jogado no tanque. Mas a desculpa soou extremamente fraca, pois não havia lógica que a apoiasse, especialmente considerando que apenas ele estava em casa nos dias cruciais relacionados ao desaparecimento do casal. A tensão atingiu o auge quando os investigadores mostraram as fotos dos itens encontrados no saco de tecido no fundo do tanque, que eram claramente pertences pessoais usados pelo casal. Naquele momento, a expressão de Kenan mudou completamente, e ele começou a morder o lábio inferior enquanto se virava em direção à porta da sala, como se procurasse uma saída para a pressão esmagadora. Esse pequeno ato mostrou que a parede de mentiras que ele construiu estava lentamente começando a rachar. Quando os investigadores perguntaram novamente sobre a noite que marcou o início do desaparecimento do casal, a voz de Kenan subitamente perdeu a firmeza e se tornou mais fraca, indicando que ele estava se cansando de defender uma história que não tinha mais fundamento. Ele deu respostas evasivas, tentando evitar o cerne da questão, mas os investigadores pacientemente o trouxeram de volta ao momento mais crucial, não lhe deixando escolha a não ser enfrentar a realidade de que sua história não era mais sustentável. No final, a pressão psicológica crescente o tornou incapaz de manter a consistência de suas palavras. Ele começou a admitir que algumas partes de seu álibi não eram totalmente verdadeiras. Embora ainda tentasse esconder os detalhes maiores, essa pequena admissão foi o primeiro sinal de que sua defesa estava desmoronando, e os investigadores sabiam que era apenas uma questão de tempo antes que toda a verdade finalmente viesse à tona. Com cada pergunta mais profunda, Kenan mostrava sinais de rendição, e os policiais perceberam que agora estavam muito perto do cerne do mistério que assombrava o bairro há semanas. A mentira que ele construiu lentamente se desfez, abrindo caminho para a resposta que esteve escondida por trás de sua atitude inquieta e palavras cuidadosamente escolhidas. Quando o processo de investigação finalmente chegou a uma conclusão irrefutável, o caso foi levado a julgamento. A sala do tribunal estava cheia de uma tensão palpável, pois muitos moradores do bairro estavam presentes para testemunhar o desenrolar de um evento que nunca imaginaram que aconteceria em sua comunidade pacífica. Kenan sentou-se no banco dos réus, o rosto exausto e os olhos incapazes de esconder o remorso que lentamente emergia por trás da tensão que ele carregava desde o início. O promotor apresentou a cadeia de evidências sistematicamente, desde as inconsistências no cronograma até a descoberta dos pertences pessoais no fundo do tanque, mostrando que toda a sequência de eventos era impossível sem o envolvimento direto do réu. Cada prova fortalecia a imagem de que suas ações não foram apenas o resultado de uma confusão momentânea, mas uma série de decisões nascidas de uma pressão emocional que ele não admitiu desde o início. Testemunhas, incluindo vizinhos que conheciam bem o casal, testemunharam sobre as mudanças de comportamento que notaram em Kenan nas semanas que antecederam o incidente. Quando chegou a vez da defesa, eles tentaram argumentar que o réu estava em um estado mental instável devido à pressão da vida. No entanto, embora o argumento adicionasse uma camada de compreensão sobre sua condição psicológica, não podia apagar a realidade de que as consequências de suas ações deixaram uma ferida profunda na pequena família e abalaram toda a comunidade. O juiz ouviu todos os testemunhos com atenção. No dia do veredito, a sala do tribunal estava novamente lotada. O juiz proferiu a sentença com uma voz firme, mas que ainda mantinha um tom de empatia por todas as partes envolvidas, pois este não era apenas um crime, mas também uma tragédia familiar que destruiu gerações. Kenan foi condenado a uma longa pena de prisão. Quando a sentença foi lida, o réu apenas abaixou a cabeça, sem tentar negar ou se defender.
Era como se ele finalmente aceitasse a amarga realidade de que seu futuro agora era determinado pelas decisões que tomou em um momento de pressão e confusão. No silêncio tenso da sala do tribunal, alguns moradores foram vistos enxugando os olhos. Não apenas pela tristeza pelo destino do casal de idosos, mas também porque perceberam que um jovem que cresceu em sua comunidade havia tomado um caminho que contradizia completamente os valores que eles tanto prezavam. Após o julgamento, a vida no bairro lentamente voltou ao normal. No entanto, o silêncio que envolvia a velha casa permaneceu, como uma longa sombra que não desapareceria facilmente. A casa que antes era preenchida pelas vozes suaves de dois idosos agora se tornará um lugar silencioso e fechado, um lembrete de que nem todas as feridas podem ser curadas com o tempo. A partir deste caso, muitas pessoas perceberam que a pressão da vida, quando não tratada adequadamente, pode levar alguém a decisões erradas e prejudiciais. Esta tragédia ensinou a lição de que a família, embora muitas vezes considerada o lugar mais seguro, também pode ser o local de fraturas invisíveis se a comunicação e a empatia desaparecerem lentamente da vida cotidiana. No silêncio do quintal, agora cercado, a verdade que uma vez foi encoberta pela água do tanque finalmente veio à tona, ensinando a todos que a honestidade é o único caminho que nunca é submerso pelo tempo.